É hora de análise, é hora de opinião. Doutora Emanuela Barros na nossa bancada. Bom dia, doutora Emanuela, mais uma vez. Satisfação tê-la conosco, como acontece aí todas as quartas-feiras. Bom dia, doutora Emanuela. Bom dia, Oliveira. Sempre uma satisfação estar aqui com você, né? É muito importante trazer os assuntos que são relacionados à mulher, aos direitos, falando do nosso município. Então, sempre uma alegria muito grande. A satisfação é nossa, doutora Emanuela Barros, conosco na nossa bancada de formadores e formadoras de opinião independente. Doutora Emanuela, eu já vou direto ao ponto aqui, porque os assuntos hoje, eles exigem um pouco mais de reflexão e análise da sua parte. Em 11 anos, 2009 a 2019, 14 estados apresentaram aumento no número de mulheres, segundo a última edição do Atlas da Violência, divulgado nesta terça-feira. Os territórios que registraram um aumento mais expressivo no dado foram Acre, 69,5%, Rio Grande do Norte, 54,9%, Ceará, 51,5% e Amazonas, 51,4%. O maior número de vítimas é de mulheres negras. As unidades da federação que apresentaram aumento da violência letal contra mulheres vão na contramão do país no mesmo período. O Brasil, entre os anos de 2009 e 2019, reduziu o índice em 18,4%. Os dados, ou seja, o dado brasileiro equivale a 3,5% vítimas para cada 100 mil habitantes do sexo feminino. Nessa linha, as maiores reduções do número de vítimas femininas desse tipo de crime foram percebidas no Espírito Santo, uma queda de 59,4%, São Paulo, uma queda de 4,9%, o Paraná, uma queda de 41,7% e no Distrito Federal, uma queda de 41,7%. O sistema de informações sobre mortalidade, sim, do DataSUS, do Ministério da Saúde, aponta que 3.737 mulheres foram assassinadas no país em 2019. Em relação ao número anterior, houve uma redução de 21,5%. O dado, no entanto, não é completamente positivo. Representa uma média de 10,2 mulheres mortas por dia no Brasil. O compilado pelo Atlas da Violência considerou o número total de mulheres vítimas da violência letal no país, inclui tanto circunstâncias em que as mulheres foram vitimadas em razão de uma condição de gênero feminino, ou seja, em decorrência de violência doméstica ou familiar, ou quando há menosprezo, discriminação à condição de mulher, como também em dinâmicas derivadas da violência urbana, como roubos seguidos de morte ou outros conflitos. Os números aí estão, doutora Emanuela, para análise. Bom, Oliveira, a primeira coisa que é importante que a gente fala é que esses dados, eles não contemplam os dados pandêmicos, quer dizer, ele faz um recorte, né, da violência contra a mulher até 2019. E a gente tem que lembrar que houve um aumento muito significante na violência contra a mulher durante a pandemia, né? Então, os recortes do ano de 2020 e agora 2021. Então, o que é importante a gente analisar essa pesquisa? Primeiro, que essa pesquisa ela é única. Infelizmente, desde 2016, né, a gente não tem dados do Ministério da Família, Mulher e Direitos Humanos. Os dados eram alimentados pelo Ministério das Mulheres, que com o fim do governo Dilma, né, o Temer acabou com essa secretaria e o governo Bolsonaro acabou de dar uma pá de cal. E é muito difícil você falar em política pública se você não tem estatística. Então, esses dados, como que são feitos? O Atlas, ele vai atrás dos boletins de ocorrência de todos os estados, né? Então ele vai na Secretaria de Segurança Pública de todos os estados e ele pega os boletins e faz essa amostragem. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender, que infelizmente esses dados já são chocantes, mas eles são muito piores na realidade, porque existe uma subnotificação desses dados, porque não há aí, né, uma ligação de outros, como por exemplo os dados da saúde, da assistência. É só feito com a segurança pública. Outra questão é que esses dados não contemplam
o ano pandêmico, que houve um aumento. E mesmo assim, a gente tem que entender que tem uma pesquisa, essa mesma pesquisa, né, ela já tinha falado que em 2019 não existia lugar seguro para a mulher no Brasil. Nos últimos 12 meses, para você ter uma ideia, né, só de 2019 e 2018, a gente teve 1,6 milhão de mulheres que foram espancadas no Brasil. Então, 22 milhões de mulheres, que representam mais ou menos 37% das brasileiras, passaram por algum tipo de assédio. Entre os casos de violência, 42% ocorreram dentro do ambiente doméstico. Tudo dado da pesquisa. E após sofrer uma violência, mais da metade das mulheres brasileiras, quer dizer, 52%, não procura ajuda e não denuncia o agressor. Então, o que acontece? O que veio acontecer, né? Na pandemia, isso só piorou. A gente teve dados aí, né, na pandemia, que houve aí um crescimento, que já era, né? A situação de 2019, por exemplo, a gente teve 266 mil registros. É mais ou menos uma agressão física a cada 2 minutos, né? Em relação aos estupros de 2019, a gente teve um a cada 8 minutos. Em relação ao feminicídio, nesse dado, a gente tinha uma morte a cada 10 horas, né? Hoje nós temos a diminuição, a gente tinha 10 mulheres mortas por dia no Brasil. Com a pandemia, a gente teve 9. Então, assim, são dados estatísticos que a gente lamenta e a gente tem que fazer o recorte. Nesses 10 anos, a gente teve alguns estados que melhoraram as estatísticas: Espírito Santo, São Paulo, Paraná e Distrito Federal. E, coincidentemente, sabe o que aconteceu? Eram os estados que investiram em política pública de segurança. O Espírito Santo fez com as DDMs, no Brasil inteiro chama DEAN, Delegacia de Atendimento à Mulher, fossem 24 horas. O Paraná também fez um tipo da Casa da Mulher Brasileira, tendo centros de referência. O Distrito Federal, que foi o pioneiro e que foi o que mais avançou nessa questão, ele que teve essa conjuntura de trazer o atendimento humanizado e integral. E o Estado de São Paulo passou as DDMs, teve plantão 24 horas, ter mais juizados de violência. Quer dizer, o que a gente entende? Que nos estados que investiram mais na segurança, que acabaram dando um tratamento mais humanizado e que realmente quiseram, né, de certa forma, trabalhar a questão da violência, diminuiu. Nos outros estados que não tem centro de referência da mulher, não tem casa-abrigo, não tem vara de violência, eles aumentaram. Exemplo do Acre. Outro recorte que é importante falar é a questão que a violência não atinge todas as mulheres da mesma forma. Nós tivemos aí um declínio da violência em relação às mulheres brancas e nos grandes centros, e um aumento expressivo das mulheres negras, né? Então, quer dizer, a gente ainda não está chegando nas mulheres periféricas, nas mulheres negras, não tem dados das mulheres lésbicas, não tem dados das mulheres trans. Quer dizer, nós ainda fazemos estatísticas para aquelas mulheres que ainda podem pedir ajudas e que são privilegiadas, mulheres brancas, cis, heterossexuais. E, por fim, só para falar um pouquinho dos dados da violência, a gente só piorou. Se alguém se chocou com essa pesquisa, eu posso dizer que a pesquisa do ano que vem vai ser muito pior, porque na pandemia isso piorou de vez. A gente teve um aumento no número de estupros, aumento no número de agressões, aumento no número de feminicídios e, detalhe, a gente não tinha onde pedir ajuda, porque o agressor estava no lar, estava em casa, dentro da mulher. Então é muito triste, mas infelizmente é com isso que a gente trabalha e é por isso que a gente trabalha tanto. Doutora Emanuela, só para a gente finalizar aí num resumo aí, final, traga esta realidade para a cidade de Sorocaba, o que foi sentido aqui por vocês que atuam nessa área. Para você ter uma ideia, né, em Sorocaba, só para fazer esse recorte, né, nós tivemos aí um aumento da violência doméstica em Sorocaba numa órbita de quase 45%. Para você ter uma ideia, o botão do pânico, né, tinha já atendido 333 mulheres, só em 2019 foram 88 acionamentos, sendo 35 deles, né, que não se efetivaram, mas 53 deles sim. Desses, 12 foram presos e 6 liberados. O juizado de violência doméstica, né, que por mais ou menos chegava a emitir em média 30 medidas, passou a emitir 60. Né? Então, nós tivemos aí um aumento expressivo da violência nesse tempo. E detalhe,
com subnotificação. No primeiro mês, logo em março, né, de 2020, houve um declínio do número, né, de casos em relação a março de 2019. Por quê? Porque nós estávamos no início da pandemia e tudo fechado. Hoje, inclusive recentemente, nós falamos isso. A gente tem já um aumento. Pra você ter uma ideia, a gente tinha em média, né? Sempre tivemos em média 100 boletins de ocorrência de violência doméstica por mês. A gente já tinha tido 160 só nos primeiros meses de 2021. E a vara de violência que tinha ali uma demanda, né, mais ou menos de 30, 40, já estava batendo quase 100 nesse ano. Então, quer dizer, a gente aumentou muito. Infelizmente, a gente ainda não está investindo em políticas públicas que possam coibir a violência doméstica no nosso município. A gente tem uma rede maravilhosa, mas a gente precisa que essa rede funcione efetivamente. E isso tem muito a ver da forma machista, sexista, como ainda os órgãos veem a violência na nossa cidade. Doutora Emanuela Barros, integrante da nossa equipe de formadores e formadoras de opinião independentes, analisando esses números que chegam, são números que foram divulgados ontem em todo o Brasil. Em 11 anos, 2009 a 2019, 14 estados apresentaram aumento do número de mulheres, segundo a edição do Atlas da Violência, divulgados ontem, ou seja, apresentaram aí aumento no homicídio de mulheres neste período. Doutora Emanuela Barros, um outro assunto aqui na pauta também, o Fundo Municipal dos Direitos da Mulher é uma lei que foi instituída em 11 de outubro de 2017 e tem aí a gestão da Secretaria da Cidadania em parceria com o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. Tem como objetivo esse Fundo dos Direitos da Mulher a promoção de recursos para implantação, manutenção e desenvolvimento de planos, programas, projetos e pesquisas voltadas à mulher. A lei foi regulamentada pelo decreto de 20 de março de 2020, quando entrou em vigor, e permite que empresas, instituições e munícipes realizem doações voltadas ao fundo para execução de seus projetos, pesquisas e demais ações destinadas a esse propósito. Entre as possíveis finalidades de uso dos recursos captados pelo Fundo Municipal dos Direitos da Mulher estão a realização e a promoção de campanhas educativas, simpósios, seminários, conferências e encontros. Eu quero saber da doutora qual é na prática, como está o funcionamento desse fundo. Está dentro daquilo que foi a expectativa? Estamos aquém? Qual a realidade hoje? Só queria o sinal da doutora Emanuela. Doutora Emanuela, seu sinal, por favor, pra gente. Tá me ouvindo? Pra mim tá normal. Normal. Agora eu te ouço, doutora Emanuela. Tá bem? Não, tá cortando. Agora cortou, doutora Emanuela. Por favor, vamos lá. Tá cortando. Isso. Acho que tá dando algo. Tá oscilando aí a sua fala. Ok, vamos lá. Doutora Emanuela, me ouve agora? Pra mim tá normal aqui. Então vamos lá. Agora eu tô te ouvindo. Vamos lá. Tá me ouvindo? Isso, agora... Eu tô escutando você normalmente aqui. Deve ser alguma intercorrência. Isso, vamos lá. Então, a importância, assim, do fundo é muito grande. Você vê que é essa questão que a gente falou das estatísticas, né? Primeiro que o grande feito, talvez, da nossa gestão, que nós iniciamos em 2018, era implementar esse fundo, porque a gente sabe que a gente não faz política pública sem ter dinheiro. É ilusão você achar que você vai poder implementar qualquer política, fazer alguma atividade, se você não tem dinheiro para gerir isso aí. Então, nós tentamos. Então, desde 2017, com a aprovação da lei, nós estamos brigando para esse fundo ser regulamentado. Nós ficamos um ano naquela briga, quando estava Crespo, Jaqueline, e finalmente a doutora Jaqueline conseguiu, através de decreto, regulamentar o fundo em março de 2020. Nós levamos quase um ano para fazer com que a prefeitura fizesse a conta, porque tem que ter uma conta específica, e o CNPJ. Então, para ver como é complicado fazer política pública relacionada à mulher no município de Sorocaba. Porque existe um descaso, uma má vontade, né? Uma falta de interesse para que as coisas hajam com celeridade. Mas, finalmente, ela aconteceu. Então, hoje, a gente já tem o fundo regulamentado, nós temos uma conta, nós temos a possibilidade de arrecadação e nós estamos dando start essa semana, através de um Pix, né?
que tem lá, a gente depois deixa aí no portal, as pessoas podem ajudar. E por que tem que se investir? Por que a gente pode ajudar, né, a gente fazer campanhas educativas, fazer formações, trabalhar a questão da mulher, né, levantar dados? Porque existem pesquisas que falam que, por exemplo, que a mulher trabalhadora que sofre violência doméstica, ela chega a faltar 7 vezes mais o trabalho do que aquela que não sofre. Então, uma empresa que quer investir na questão do combate à violência, ele vai se beneficiar. Em relação à sociedade, a sociedade toda fica doente. Nós gastamos milhões no SUS por ano de cirurgias reparadoras em relação às mulheres que sofrem violência. Então, quando você investe na prevenção, né, na erradicação, no enfrentamento da violência, você está economizando tempo, dinheiro, e é bom lembrar que a violência, né, contra a mulher, ela machuca toda a sociedade. Então, investir nisso é evitar, né, não só despesas futuras, mas que a gente tenha uma sociedade mais justa, mais igualitária e uma cultura de paz. E é isso que o Conselho da Mulher quer fazer, né? Cartilhas, seminários, formações, levantar dados e auxiliar, né, o Poder Executivo, o Poder Legislativo, para que a gente enfrente e não tenha os dados absurdos, né, e essa violência que, infelizmente, machuca todo mundo e contribui, né, para uma cidade mais violenta e mais desigual. Então, investir no Fundo da Mulher é auxiliar que a sociedade tenha paz. Doutora Emanuela Barros, integrante da nossa equipe de formadores e formadoras de opinião independentes, especialista, advogada, especialista em direito constitucional, presidente do Conselho Municipal da Mulher. Ô, doutora, só para encerrar aqui, eu estava dando uma olhada aí, inclusive o portal RMS News publicou ontem, a Fissori recebeu no final de semana passado, ou seja, na sexta-feira, a visita ali da primeira-dama, a Cirlange, sim. É isso? A gente ficou muito feliz, porque assim, né, Oliveira, a Fissori, ela tem feito um trabalho maravilhoso aí, né, ao longo de mais de 30 anos, e nós estamos com um projeto muito bonito, inclusive, que é parceiro aqui do portal, que é o Sorrir Faz Bem. Nós atendemos aí em 7 meses, 1.400 pessoas e 3.000 atendimentos, e 15 entidades de Sorocaba. E aí nós levamos a conhecimento do prefeito, e aí nós recebemos a visita da primeira-dama, né, a senhora Cirlange. Ela gostou muito, ela falou que era um dos projetos do governo Manga trabalhar a questão da saúde bucal. Então, essa questão do nosso projeto, com a vontade deles de investir nessa área, casou, e a gente espera que aí nos próximos dias, não quero nem falar em meses, o município adote esse projeto da Fissori como um projeto não que teve um começo, um meio e fim, mas que seja permanente. Então, nós ficamos muito felizes em receber, né, a primeira-dama, como a gente fica muito feliz em receber todos aqueles que queiram ajudar, né, e juntar motivos para sorrir, porque o nosso lema na Fissori é sorrir, né, Oliveira? Então, ficamos felizes, agradeço já de antemão a boa vontade aqui da nossa primeira-dama, que tem feito um trabalho importante junto às entidades, e convidamos também o prefeito para ir lá conhecer, os secretários, né, os vereadores, todo mundo que queira ajudar a gente nessa luta tão grande, né, que é reabilitar os sorrisos dos nossos pacientes e dar um pouquinho de conforto, né, aí trazer a questão da saúde tão importante para tantas entidades que não têm, infelizmente, no município onde buscar ajuda. Tá certo, doutora Emanuela Barros. Vou fazer um negocinho aqui. Tem coisas que a gente vai inventando no ar, né? A gente vai vendo as possibilidades. Vamos tomar um cafezinho, doutora, para você poder sair com um cafezinho? Vamos lá? Hora do café. Cafezinho para quem, doutora Emanuela? Eu vou mandar um cafezinho para todos os voluntários da Fissori que fizeram esse projeto Sorrir Faz Bem, que foi maravilhoso, né? Então, nossas colaboradoras, a Bruna, em especial, que foi a nossa coordenadora, e todas as entidades que acreditaram aí no trabalho da Fissori, e junto com ele a própria primeira-dama Cirlange, quero que ela, né? Lá na Fissori a gente tem um chá especial, legal, mas eu quero que ela sempre pense que, né, a gente é parceiro e que a gente está a fim de fazer um trabalho lindo aí juntas. Ah, não tem nem dúvida, né, doutora Emanuela? É muito bonito quando a gente vê esse tipo de união, né? Ou seja, o foco é o cidadão. Você vai... O foco é o cidadão, né? Eu sempre falo que quando você se une, você fica... Tem um livrinho do Chico Bento, né? Que ele fala que é junto dos bons que a gente fica melhor.
Né? Então, quando a gente junta com motivos, né, importantes, a coisa toma uma dimensão. Não dá para falar hoje em sociedade civil sem o apoio do poder público e vice-versa. A gente tem que caminhar junto, né, Oliveira? Legal, não tem nem dúvida, né? Não tem nem dúvida. E dentro desse contexto de apoio às entidades de Sorocaba e da região metropolitana, nós estamos com o projeto de responsabilidade social do portal RMS News, o SOS Gente, um canal de divulgação para as nossas entidades. Nos próximos dias a gente vai conversar com a doutora Emanuela Barros também. Ontem nós conversamos com o Quedão do Bola da Vez. Hoje nós temos... Muito bom. Muito legal. Faz um trabalho lindo, Quedão. Exato. Aqueles que não acompanharam, pode acessar o nosso portal, está disponível o programa lá. Hoje, a qualquer momento, nós entramos com uma outra entidade. Nos próximos dias também a doutora Emanuela falando do trabalho lá da FISOR, e assim a gente segue. Então, cafezinho fechando aqui. Hora do café. Minha amiga doutora Emanuela, obrigado. Até a próxima semana, doutora Emanuela. Obrigada, Oliveira. Uma semana abençoada para todo mundo. Só quero lembrar o seguinte, né? Para quem for nas manifestações do 7 de setembro, que vá com o coração aberto, que não pense em violência. Esse país é plural, cabe todo, né, as diferenças, mas que tem que prevalecer o amor. Que violência nunca levou a nada, nunca leva a nada, e que democracia é principalmente respeitar o outro. Obrigado, doutora Emanuela Barros, advogada, especialista em direito constitucional, presidente do Conselho Municipal da Mulher, conosco aqui no Repórter RMS News.